Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Panorama Bíblico. E hoje nós vamos falar sobre o livro de Ruth. Exatamente, então vem com a gente aí, sejam todos bem-vindos. Eu vi que a Kelly entrou, a Esther entrou, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, glória a Deus. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Bem, vai, Bom irmão. dia, Pai de Cristo a todos, tá? Tô aqui compartilhando já, tá? Me ajuda aí nessa live, já compartilha com as pessoas ao seu redor, tá bom? Já manda aí o aviãozinho aí do lado aí, mandando para outras pessoas. Hoje nós vamos falar, hoje nossa live vai ser bem mais rápida, porque o livro de Ruth hoje ele tem apenas 4 capítulos, então dá até pra gente ler o livro todo hoje. Mas não, a gente não vai fazer isso não, a gente vai fazer como sempre, a gente faz um panorama aí, tá bom? Então, que Deus te abençoe, sejam todos bem-vindos. Irmã Tereza, a paz do Senhor. Marcelos também entrou aqui, glória a Deus. Seja bem-vindo à paz do Senhor. Bem, como a gente sempre faz, vamos fazer a nossa oração. Antes de começar, antes de falar qualquer coisa aqui, vamos pedir ao Senhor, tá bom? Uma bênção especial. Feche seus olhos se você puder, não sei onde você está, mas... Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento. Senhor Deus, te pedimos a tua presença. Pai, como eu sempre falo, igual Moisés orou, Senhor Deus, se a tua presença não for conosco, não nos faça caminhar, não nos faça sair daqui. Pai, nós te pedimos a tua presença nesse momento, nessa live. Pai, que a tua presença, Senhor Deus, venha penetrar nos corações. Pai, que venhamos receber, ó Pai, da tua palavra. Pai, a tua palavra que é verdadeira, que é fiel. Pai, que é capaz, Senhor Deus, de penetrar, Senhor Deus, no mais profundo do nosso coração, nos limpar, nos curar, Senhor Deus. Pai, que venha ser, ó Pai, momentos de aprendizado, também de cura, de revelação. Um momento, Senhor Deus, de intimidade, de devocional contigo. Te pedimos, abençoa essa live. Abençoa, Senhor Deus, as pessoas que vão estar aqui conosco nesse momento, dedicando o seu tempo. Receba, Pai, esse sacrifício. As pessoas que vão assistir, ó Pai, no futuro, em nome de Jesus, te pedimos uma bênção também a essas pessoas. Dirija, Senhor Deus, e conduz os nossos passos nessa manhã, que venhamos crescer, ó Pai, na graça e no conhecimento da tua palavra, que é a verdade. Assim te oramos, em nome de Jesus, ó Pai. O teu nome seja sempre glorificado e engrandecido. Amém. E você que se concorda, diga amém. Glória a Deus. Seja bem-vindo, pastor Sandro. Glória a Deus pela tua vida. Fernanda, seja bem-vinda. Luciana, a paz do Senhor Jesus. Ô Glória, seja bem-vindo. Irmã Esther, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais um Panorama Bíblico. E hoje nós vamos falar sobre o livro de Ruth. Ruth. Então vem com a gente aí. Antes de tudo, enquanto o pessoal está entrando, e eu vou pedir para você também compartilhar essa live. Enquanto está entrando, meu esposo já está ali mandando ali para todo mundo ali também. Compartilhando, a gente vai falar de alguns materiais, como a gente sempre faz, que a gente estudou, que a gente utilizou para essa live, tá? Então fica ligado aí, você que gosta de livros, você que gosta de materiais para poder aprender, para também poder ter esse tempo aí de ensino na sua igreja, talvez na sua casa, na sua família. Então pega a dica aí desses livros, tá bom? Seja bem-vinda, irmã Sara. O primeiro, gente, que eu usei, apesar de eu não vou falar mal aqui, porque não é mal que eu tô falando, mas é porque eu acho que a linguagem é muito difícil, né? O meu esposo usa, que é o Champlin, tá? O Antigo Testamento. Então aqui fala da Bíblia, versículo por versículo, aqui comentada, tá? Então é um material de estudo, o Fábio vai poder falar com mais propriedade. E aqui, esse daqui é o volume 2. E o volume 2, ele trata dos livros de Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel e 1 Reis. Então eu utilizei esse livro aqui também para poder fazer base nesse estudo. Porém, eu acho a linguagem dele muito difícil, bem rebuscada assim, né? Ela quer falar dele? Então, assim, é um dos livros que eu quase não utilizo muito, né? Gente, o Champlin, ele é uma... É mais acadêmico. Ele é acadêmico, né? Para quem realmente, de fato, tá fazendo teologia ou fez teologia e quer se aprofundar mais, realmente ele, além de ser quase que uma unanimidade em termos de biblioteca para quem gosta de estudar, também é quase uma unanimidade, quase.
mas algumas pessoas não são muito fãs do Champlin, afirmando que o Champlin faz alguns tipos de mistura com a sua linguagem, com outras coisas acerca de esoterismo, essas coisas assim. Ele realmente, às vezes, fala algumas coisas que podem, se você não tiver um foco definido na teologia, você pode até, de repente, achar que é algo que ele está misturando o evangelho com outra coisa. Mas o Champlin, eu diria que toda pessoa que realmente, de fato, ama estudar a palavra, tem que ter na biblioteca o Champlin. No meu caso, era bem mais... caro, tá? É uma coisa cara. Na época eu juntei um dinheirinho para poder comprar. Eu comprei primeiro esse aqui, o Antigo Testamento. Depois de 1 ano e pouco, 2 anos quase, que eu comprei o Novo Testamento. Eu não comprei porque é um box. Você pode escolher o box completo, é o vermelho e o azul, que é o Antigo e o Novo. Você pode comprar separado. Eles deram essa facilidade de compra, né? É caro, mas eu diria que é essencial você ter na sua biblioteca. Para vocês verem que eles escrevem em hebraico, não sei se dá para ver aqui, ó. Tá? E aí ele vai explicando versículo por versículo. Aqui é o versículo 1, tá vendo? Ele coloca na língua, depois ele vai fazendo a explicação de palavra por palavra. Então, assim, é um material muito bom. É a Bíblia toda comentada. Então, vale a pena. Eu usei algumas coisas daqui, não tudo. Como eu disse, para quem... É uma linguagem realmente mais difícil, tá? Deixar claro isso. Bem, o próximo aqui, fala desse, esse é muito bom. Esse aqui é muito bom. Esse aqui eu recomendo para todo mundo, irmãos. É o comentário bíblico do Warren Wiersbe, tá bom? Warren W. Wiersbe. Esse camarada aqui é muito bom mesmo, tá? É bem mais barato que o Champlin. Esse Champlin aqui, os dois estão em volta de R$1.000, por aí. Um pouquinho a mais, 1.100, 1.000 e pouco. Se pesquisar, se conseguir pesquisar, você acha 900, tá? Esse Champlin que a gente mostrou. Esse aqui, o Wiersbe, já está um pouquinho mais barato, tá bom? Você acha ele a 300 e pouco, por aí. E são 6 livros, é um volume de 6 livros, comentários bíblicos. É muito bom, ele é inteligentíssimo, tá? É uma linguagem bem mais tranquila do que o Champlin, tá bom? Bem mais tranquila do que o Champlin. E eu recomendo, tá? Se vier, eu quero comprar um comentário bíblico. Compre esse aí, Warren Wiersbe. Você jogar no Google aí, você acha aí. Pesquisa direitinho, você acha. Ele é da editora Geográfica. É muito bom, versículo a versículo também, a linguagem bem mais tranquila. Então, ó, gente, eu vi que a Ingrid entrou aí. Ingrid sempre gosta de ler livros, né, Ingrid? Aí, ó, comentário bíblico, tá? Que a gente recomenda, tá? Roseli, comentário bíblico. Quem entrou agora, sejam muito bem-vindos à live. Nós vamos falar hoje sobre o panorama bíblico do livro de Ruth. E a gente está mostrando aqui alguns materiais que nós utilizamos para fazer esse comentário, tá? Que estudamos. Então, esse aqui meu esposo está aconselhando, tá bom? Aqui trata dos livros históricos, tá bom? Isso. Volume 2. Um também que a gente utilizou, que a gente sempre fala, né? Em todas as lives. Lembrando que esse aqui são 6 volumes, tá? É mais compacto, tá bom? O Champlin, se não me falha a memória, são 11. 5 do antigo, 6 do novo. Se não falha a memória, é isso, tá? Gente, a gente não ganha nada pra fazer isso não, tá, gente? A gente tá aqui só ajudando vocês que querem crescer aí, que querem estudar, tá bom? A ter material de qualidade, tá bom? Então a gente vai aqui tratar material. Esse aqui também, meu esposo sempre fala, gente, Israel Tiago Trota. É bom. Olha como é pequenininho. Mas ele como eu posso dizer, além dele ser bem, a linguagem fácil e ser fininho, tá vendo? Ele é bem, assim, pontual, sabe? Ele é bem direto. Então, assim, vale muito a pena também aqui abordando sobre os livros históricos. Então, é um preço muito barato, tá? Para quem não tem condições de colocar aquele ali agora, de estudar, fazer algo mais elaborado, esse aqui, ó, já vai te dar um panorama, já vai te dar uma visão muito boa, tá bom? Israel, por quê? Porque ele faz uma compilação, ele pega um pouquinho de um pouquinho de outro, é top demais. Então, vale a pena você ter esse material aí para você que prega, para você que gosta de estudar a palavra de Deus, que gosta de crescer, tá bom? Então, esse é muito bom. Agora é o meu preferido, eu gosto muito, apesar de ter alguns, a gente precisa ter algum cuidado, né, porque eles têm uma visão teológica em alguns momentos diferentes da nossa, é esse aqui, gente. Esse aqui só fala do livro de Ruth, Hernandes Dias Lopes, tá bom? Então, eu já devorei esse livro 2 vezes já, e já tô pensando em ler a terceira aqui, já tem até algumas marcações aqui, e hoje nós vamos falar sobre ele. Então, assim, é um livro, inclusive, que se você quiser, nós temos ele aqui para revenda, tá bom? Então, você pode procurar aí,
mas eu acho que eu só tenho dois dele, tá? Então, fala aí com a gente, mas é muito bom, você consegue aprofundar de uma forma muito clara. Ele também pega aí um pouquinho de vários teólogos, inclusive esse Wisber que o meu esposo falou, e eu me enrolo com essas línguas aí, mas em nome de Jesus vai dar bom. É esse aqui, ó, tá bom? Hernandes Dias Lopes, quer falar sobre esse? O comentário bíblico Hernandes Dias Lopes, da editora Ragnus, né? É um comentário, talvez seja um dos mais vendidos no Brasil, se não o mais vendido, tá? Muito bom. Porque o Hernandes Dias Lopes, ele consegue transitar pelas denominações, tá? Ele consegue transitar de forma mais tranquila do que nas denominações. Ele, obviamente, a Karine falou aqui, tem algumas divergências teológicas, por exemplo, acerca de fim dos tempos, né? Acerca de Apocalipse. Ele crê numa coisa, nós cremos em outra. Mas cremos que no final Jesus vem salvar, vai libertar o seu povo, enfim. Mas esses comentários dele são muito bons, dão uma base muito boa, faz você ter um entendimento muito bom, aplicações fora de série, né? E é muito bom, recomendo que comprem, tá? É um box, é um comentário bíblico em box, tem. Ou você pode comprar ele individualmente também, tá? Vamos lá? Bem, só recapitulando aqui, eu quero agradecer a Esther, que está aqui com a gente, sempre com a gente, irmã Tereza, irmã Luciana, Glória, Ingrid, muito bom estar com você aqui, irmã Kelly, Glória, irmã Leide, Roseli, muito obrigada a todas pelo carinho, por estar aqui com a gente nessa live Panorama Bíblico. Se der aí, você curte, comenta, compartilha, manda para outras pessoas. E vamos lá, o que é principal aqui, gente. Abra sua Bíblia se você puder, se você quiser tiver um papel e caneta aí, nós vamos falar sobre o panorama bíblico do livro de Ruth, tá bom? O 8º livro que a gente está estudando, 8º livro. A gente já estudou aí o Pentateuco, tá? Já começamos a estudar os livros históricos, que é Josué, o livro de Juízes, e agora a gente está estudando o livro de Ruth, tá? Então, introdução bem rápida aqui ao livro. Foi um período bem obscuro na história de Israel, quando as pessoas elas viviam para agradar a si mesma, e a gente falou um pouquinho sobre isso na live passada, e não a Deus. Tá lá no livro de Juízes, versículo 17, capítulo 17, versículo 6, tá bom? Então esse livro ele descreve raros laços de amor, a gente vai ver isso. E é um dos livros assim que tem um romance mais belo ali na Bíblia Sagrada, tá? Esse livro ele gira em torno de uma heroína, a gente pode dizer assim, que é Ruth, por isso que aí o nome do livro é dado a ela também. Ela é uma moabita, o nome dela aparece 13 vezes na Bíblia Sagrada, inclusive 12 nesse próprio livro, no livro de Ruth, e uma no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 5, dentro da genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, aliás, 3 razões aqui que Ruth merece estar em destaque, está entre as personagens femininas citadas aí na Bíblia. A primeira, eu anotei aqui, a primeira, o romance da sua vida, o amor, a devoção, a fé no Deus de Israel, apesar dela ser moabita. Segundo, o fato dela ter sido bisavó do rei Davi, que foi um grande rei de Israel. E a terceira, como eu disse, ser uma das antepassadas do nosso Senhor Jesus, fazer parte aí da genealogia de Cristo. E a verdade aqui em Deuteronômio, tá bom, gente? Eu preciso citar isso aqui, capítulo 23, versículo 3, se o Fábio quiser abrir para poder ler pra gente. Deus havia decretado que nenhuma moabita faria parte do povo de Israel, tá? Mas a gente pode dizer aqui, aprendendo nessa live aqui, aprendendo, estudando, que Ruth foi uma exceção a essa regra, devido à excelência do seu caráter, tá? Quer ler, amor? Deuteronômio 23:3 diz assim: nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Então, nós vemos aqui que Ruth foi uma exceção à regra. Ela fez parte, inclusive, na genealogia, tá? Ela não só serviu ao Deus de Israel por conta do seu amor, da sua fé, do seu caráter, da sua integridade, mas ela também, Deus honrou de uma forma, tá? Então, o livro fala da oportunidade de reconciliação para todas as nações estrangeiras que busquem abrigo debaixo das asas do nosso
Deus vivo. Isso está lá no capítulo 2 de Ruth, versículo 12. E a gente vai ver no final desse livro, dessa história, em que Boaz e Ruth são israelitas, né, e gentia. A gente pode dizer assim, eles são personificados, e a gente vai falar um pouquinho disso lá no final. E a fé e o amor que eles tiveram foi o caminho ali, o encontro, onde Ruth encontrou abrigo no Deus de Israel. Esse livro ele também aborda assuntos como... Não vai dar para a gente falar todos, mas é muito importante você saber disso, porque se você estiver precisando de algum auxílio, e a Bíblia é o teu auxílio, você vai ver lá problemas de crise financeira, problemas de imigração, problemas de doença, de morte, de viuvez, de pobreza, de amargura contra Deus. Então a gente vai ver tudo isso abordando nesse livro e também na meditação, o que a gente pode fazer para sair desse contexto. Desse mesmo livro, a gente também vai ver que ele aborda uma amizade, uma força de uma amizade muito significativa, a importância de uma amizade verdadeira, genuína. Vai falar também da beleza da providência, Deus, ele quando providencia, a recompensa da virtude, a importância da gente ter essa virtude. Então, na verdade, aí o livro de Ruth trata a respeito de Deus. Esse sim eu posso dizer que é o personagem principal desse livro. Eu vi que entrou aqui irmã Márcia, ô glória, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Irmã Ruth, irmã Rô, a paz do Senhor, irmã Rosângela, seja bem-vinda à nossa live. Se entrou mais alguém aqui, fala aqui comigo. Estamos falando hoje sobre o panorama bíblico do livro de Ruth, tá bom? Acabamos de fazer aqui a introdução. Vamos lá, amor. Fica à vontade. Deixa eu falar só uma coisa aqui sobre... Ela falou rapidinho aí. Os moabitas, né? Eles tinham uma lei aí de Deus em Deuteronômio 23:3, para que não pudesse o povo de Israel se envolver com os moabitas. Lá em Números 25 aconteceu isso. Os filhos de Israel estavam numa localidade chamada Sitim e eles se envolveram com as filhas dos moabitas e elas induziram o povo a adorar outros deuses, tá? A saber, Baal Peor, e enfim. E isso acarretou em 24 mil israelitas mortos. Meu Deus. Por conta dessa idolatria que eles fizeram. Acendeu a ira do Senhor, o Senhor ficou irado com isso. E ao final da história, depois você parar para ler Números capítulo 25, diz que foram 24 mil, tá? Números 25, verso 9. Os que morreram da praga foram 24 mil. Teve uma praga no meio do povo e matou esse povo, tá bom? Então isso aqui é muito importante ressaltar, tá? Os moabitas também, eles eram fruto do incesto de Ló com uma das suas filhas, tá bom? Ló, sobrinho de Abraão. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, gente, tinha uma lei de Deus, não se envolvam com as mulheres moabitas. Foi a Karine falou aqui, que realmente foi uma exceção. A questão de Ruth foi uma exceção, porque Deus não olhou para essa questão das atitudes do moabita, mas olhou para o coração de Ruth, que estava propenso a servir a Deus, tá? Falar sobre o autor? O autor, gente. O autor aqui, na verdade, de Ruth, do livro de Ruth, é um autor que é desconhecido, tá bom? Muitas pessoas afirmam que pode ter sido Samuel, enfim, mas a questão toda, o que se chega à conclusão é que o autor é desconhecido. Alguns pensam, repito, que foi Samuel, mas as evidências internas surgem que provavelmente foi escrito após a morte de Samuel, né? O propósito desse livro também, gente, na opinião de muitos estudiosos, o propósito aí desse livro é servir de elo, de ligação entre o conturbado período dos juízes, quando não havia rei em Israel, Juízes 21 e 25, né? São dois versículos que chamam a atenção, capítulo 17, verso 6 e 21 e 25, versículos repetidos. E a monarquia, sobretudo o governo do rei Davi, que foi o maior de todos os monarcas, os maiores reis de Israel. E qual rei não tem sua genealogia? O livro de Ruth, então, preenche um período histórico que formaria uma lacuna, ou que preencheria uma lacuna misteriosa e obscura sem ele, tá? Então, o tempo de Juízes, só para ressaltar aqui, era um tempo onde o povo era extremamente idólatra, tá? O povo se voltava as costas para Deus, e como punição de Deus, gente, basicamente vinham os inimigos e tomavam Israel, e a fome tomava o território de Israel, tá bom? Então, como o Fábio disse aqui, o propósito desse livro é preencher essa lacuna aí. Quando você faz a leitura da Bíblia, você vê aí que termina o livro de Juízes e começa logo o livro de Ruth.
E aí a gente vê aí também fazendo um elo de ligação com o próximo livro que vai vir aí, aí você consegue ter uma compreensão melhor, porque a gente vê aí a genealogia do próximo rei, tá? Da história. Então, data provável, algum tempo depois do período de Juízes, tá? Aproximadamente entre 1375 a 1050 antes de Cristo. Versículo-chave, amor. Vamos lá, gente. O versículo-chave está em Ruth 1,16, que diz assim: Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. A gente vai falar um pouquinho dele lá na frente. Quais são os principais personagens, tá? No livro de Ruth. Irmã Sônia, seja bem-vinda à paz do Senhor, glória a Deus. Estamos falando sobre o livro de Ruth, panorama bíblico aqui, dando agora os principais, dando aquela pincelada e vamos já resumir, tá bom? 3 personagens principais norteiam esse livro, né? Como a gente disse, 4 capítulos apenas, 85 versículos. Fácil a leitura. Se você começar hoje, você termina hoje, tá? De tão fácil. Luciene, a paz do Senhor, seja bem-vinda. 3 personagens principais. Ruth, que é o próprio nome do livro já diz, né? Ruth significa amizade. Ela teve também como seu nome, como significado, companheira. Amizade, companheira. Ela era uma mulher moabita, como a gente já falou aqui, portanto, ela não fazia parte da linhagem judaica, tá? Da linhagem de Israel. Segundo personagem aqui, Noemi. Noemi significa agradável. E agradável, ela foi sogra de Ruth, ela foi casada com Elimeleque, ela mudou o seu nome em um dado momento da história para Mara, e Mara significa amargurada. Lembra que no início eu falei lá que vamos falar também sobre essa questão de amargura? E ela teve 2 filhos chamados Malom e Quilion, tá? E o terceiro personagem que a gente vai ver aí nessa história é Boaz, que significa préstimo ou amparo. E a gente vai ver que a história também tem tudo a ver com o significado do seu nome, tá bom? Então esses são os 3 principais personagens que norteiam aí o livro de Ruth, tá? Essa história. Vai, amor. Bom, temos aí alguns tópicos, né? Hoje, como ela falou, vai ser um pouquinho mais rápido, porque é um livro de 4 capítulos somente. Se não me falha a memória, são 85 versículos. É um livro bem curtinho, tá? Mas com uma história fantástica. Uma história de amor, de fidelidade fora de série, tá? Primeiro, tragédias atingem a família de Noemi, do capítulo 1, do verso 1 ao 5. Segundo, Ruth fica com Noemi, né? Ela segue Noemi, capítulo 1, do verso 6 ao 22. Terceiro, Ruth colhe espigas no campo de Boaz, está no capítulo 2 isso. Quarto, Noemi orienta Ruth, está no capítulo 3. Quinto, Boaz oficializa um noivado, capítulo 4, versos 1 ao 10. A bênção dos líderes, capítulo 4, versos 11 e 12. E o nascimento de Obed, capítulo 4, versos 13 ao 22. Tá? O local disso aí, e a Karine que vai fazer as aplicações hoje aí, não sou eu não, estou só auxiliando ela. A live passada fui eu, hoje é ela aí. Alguns locais são importantes a gente ressaltar, tá bom? Alguns locais são importantes. O primeiro local é Moabe. Além de ser uma terra de inimigos, Moabe aqui significa uma terra enganosa, uma falsa segurança. Para Noemi, Moabe significou doença, pobreza, morte, viuvez, perda de seus 2 filhos. E Moabe aqui é o símbolo do mundo e da sua aparente segurança para viver lá. Pagar um preço muito alto. Lá as pessoas pagam com seus casamentos, filhos até com sua própria vida. Gente, os moabitas foram criados em Gênesis 19. Eu estava aqui procurando aqui, estava marcado. Eles têm uma origem, os moabitas e os amonitas têm uma origem lá em Gênesis 19, tá bom? Repito, quando Ló, tá bom? Se deitou com as suas filhas, ok? O incesto. Então já sabe que isso aí não ia poder terminar bem, né? Não tinha como terminar bem, tá bom? Depois os irmãos leiam Gênesis 19 a partir do verso 30, fala sobre isso, tá bom? Segunda terra, segundo local importante, a terra de Belém, Belém de Judá, né? A terra prometida, a terra que mana leite e mel, né? Que significa casa do pão, ok? Mas em um período que estava desolado e faltava pão. No tempo dos juízes, os inimigos, eles vinham e devastavam os campos, foi o que eu falei anteriormente aqui, adiantei aqui, e saqueavam seus bens e riquezas. Gente, os inimigos, eles não roubavam somente, eles também destruíam, tá bom? Roubavam parte
E como eles não podiam levar tudo, o que eles faziam? O que sobrou, destruíam, para que o povo de Israel não pudesse usufruir daquilo que sobrou do roubo daquele povo, ok? Então isso aqui é muito interessante a gente falar. E na verdade isso aqui, gente, era um instrumento de juízo de Deus. Porque Deus usava até o inimigo para poder fazer o povo voltar para o eixo. Vou repetir isso aqui. Deus usava o inimigo para fazer o povo voltar para o eixo. A gente tem que entender isso aqui, ok? O povo era rebelde demais, não tem para onde correr. O povo, eu costumo dizer, toda live eu estou aqui, eu falo, o povo de Deus é o povo mais problemático da Bíblia. Não adianta, tem um Deus que supre a necessidade, tem um Deus que estende a mão, tem um Deus que é fiel, mas o povo permanece com o coração voltado para práticas erradas, ok? E a aliança de Deus estava em gerar as bênçãos para o povo, mas a desobediência e maldições. E a Karina anotou ali uma coisa que a gente vivenciou no Retiro Plenitude da ICMPA, uma igreja co-irmã nossa, pastoreado pelo pastor Eduardo. Ele botou uma frase que chamou nossa atenção: obediência gera vida, e desobediência e rebeldia gera morte. Então, gente, você quer ser bem-sucedido? Obedeça. Agora, se você quiser, de fato, não ser bem-sucedido, basta você desobedecer. Isso é simples, é bíblico. É a Bíblia que está dizendo isso, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos seguir agora para o nosso estudo desse livro de Ruth. Quero aqui dar boas-vindas a todas que entraram. Quem ainda eu não falei, deixa eu ver se tem alguém aqui. Alguém comentou lá, dá uma olhadinha lá. A irmã Sônia, a irmã Luciene, seja bem-vinda, a paz do Senhor. Bom dia, a irmã Leide. Quem eu não falei ainda, a irmã saiu aqui, a Emily, ela precisou estar no trabalho, a irmã Rô também precisou sair. Então vamos lá, gente. Curiosidade sobre esse livro para a gente poder entrar no resumo geral. A história desse livro passa na época, podemos dizer assim, no período de Juízes, tá? Tanto que o primeiro versículo do livro de Ruth você vai ver assim: sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Então, o primeiro versículo você já consegue ver aí que essa história se passou no período de Juízes, tá? Como o Fábio colocou ali, descreveu, houve fome na terra prometida, houve fome em Belém, na terra onde eles estavam. E aí eles saíram dessa terra e eles foram para uma outra terra, que é Moabe. E aí Fábio ali explicou um pouquinho sobre Moabe, da origem dos moabitas, o porquê que Moabe significa tantas perdas, tanta tragédia, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, curiosidades, e a gente vai falar que esse livro é da época dos Juízes. Segundo, Ruth é uma das gentias entre as 3 mulheres citadas na genealogia de Jesus. Então, das mulheres citadas aí, na verdade são 4 mulheres, se eu não me engano, 4 citadas na genealogia de Jesus. Eu tinha até lido, acho que está sobre aqui, Tamar, Ruth, Maria e Batseba. Isso. São as 4 mulheres que são citadas na genealogia de Jesus. Duas coisas aqui, tá? Interessante, rapidinho. Quando a Karine fala gentia, a pessoa que é gentia é aquela que não tem sangue judeu, tá bom? Geralmente no Novo Testamento é mais chamado de grego. Mas uma pessoa, se lê na Bíblia, gentia, alguém que não é de fato, ok? Com sangue judeu, não tem pureza do judaísmo. Segunda coisa, a Karine falou uma palavra aqui interessante: Batseba. As pessoas falam Betseba, não é Betseba. A Karine falou certinho aqui. É Bateseba. Tá bom? Glória a Deus, né? A pessoa é Bet por conta da nossa cultura ocidental, Elizabeth, Bet, né? Mas não é Betseba, não. Você tem que pensar. Fábio, é bobeira isso. Não, tem que falar certo, gente. Batseba, tá bom? Bem, então, vamos pra frente. Terceira curiosidade, última, é um dos 2 livros bíblicos que leva o nome de uma mulher. Então, na Bíblia aí, dos 66 livros que nós temos na Bíblia aí, 2. Somente 2. 2 levam o nome de uma mulher, que é Ruth, e o outro é Esther. A gente vai chegar lá. Mas, para você ver aí, olha a importância. É interessante porque Ruth era estrangeira e casou com alguém que era da terra que era judeu. E Esther era judia e casou com um estrangeiro. Ambos tiveram a sua história, as suas histórias registradas e convergiram realmente para uma salvação lá na frente, tá? Incrível isso. Então vamos lá, se você quiser falar, você me
Vai em frente. Então vamos lá, vamos fazer um resumo aqui, gente. Se for necessário. Eu acho que não vai ser necessário, não. Vamos lá. Fazer um resumo bem rápido aqui do livro, para nossa live também não ficar muito grande. Bem, como eu disse, foi um período muito obscuro na época, na história de Israel, porque as pessoas elas viviam para agradar a si mesma e não a Deus. Juízes 17, versículo 6 fala exatamente sobre isso. E o livro inicia, a primeira frase do livro de Ruth, inicia relatando, como eu disse aqui, um homem chamado por nome de Elimeleque. Ele decidiu ali sair da sua terra, sair da terra prometida, que é Belém, e ele foi peregrinar, ele foi para os campos de Moabe, foi para a região de Moabe. Então ele saiu da terra prometida e ele leva a sua família para essas terras agora estrangeiras, terras que eram considerados inimigos do povo de Deus, inimigo de Israel. Tudo isso porque havia fome nesse momento, tudo isso porque ele queria buscar alimento para sua família, tudo por conta de uma escassez de alimentos. Ele migra toda a sua família para uma terra onde existia um povo que servia a outros deuses. Então você vai ver exatamente isso no capítulo 1 ali, primeiros versículos, você já vê isso. E aqui eu já paro, já faço uma aplicação. Karine, o que é isso? Apostasia. Por que apostasia? Porque ele começou a negar sua fé no Deus verdadeiro. A partir do momento que ele parou de confiar em Deus, que Deus poderia prover algo para ele, e ele foi para outro lugar para poder conseguir alimento ali, ele já estava apostatando sua fé, já estava negando o Deus verdadeiro, e ele começou a andar ali por conta própria. Então aí cuidado aí para as pessoas que começam a andar por conta própria, tá bom? A verdade é que tem pessoas querendo sair do lugar que Deus te plantou. Talvez seja no trabalho, talvez seja em algum ambiente, talvez na sua própria casa, talvez na igreja, querendo sair por conta da escassez, talvez seja a escassez até mesmo de alimento, como ele aqui, querendo ir para outros lugares, para outra terra, achando que lá vai ter comida, achando que lá vai ter fartura, achando que lá vai ser melhor. E o que é isso? Está negando sua fé. Então aqui eu já começo a aplicar aqui. Elimeleque, ele saiu da posição que Deus colocou ele, que era no lugar da terra prometida, porque lhe faltava pão. Então a pergunta é para a gente refletir: o que adianta você conseguir pão em outro lugar e a doença e o luto baterem na sua porta? Porque ele saiu desse lugar e a Bíblia é bem clara, ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. Ele saiu de terras estrangeiras e ele morreu. Então, Deus está falando com alguém aqui, de uma forma bem simples hoje nessa live. Não saia da igreja que ele te colocou, não desista do seu casamento, não tome a decisão de abandonar o barco, não saia do emprego agora. Ei, a resposta é simples. Se você entrou nessa live querendo uma resposta, Deus está te dando. Não saia. Por quê? Porque Elimeleque saiu e trouxe morte para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Então, Elimeleque, ao invés de enfrentar a crise, lembra que a gente falou que o livro de Ruth fala de várias coisas, de crise financeira, de morte, de viuvez, de um monte de... Então, em vez de ele enfrentar a crise, ele tomou a decisão de fugir. E Deus está falando aqui para você não fugir. E tem gente que está aqui me assistindo, acha que o caminho da fuga, que o caminho de fugir é a única rota de escape. E Deus está falando para alguém de forma bem clara aqui: não faça isso. Elimeleque não foi sozinho. A Bíblia fala que ele levou consigo sua esposa Noemi, que é um dos 3 personagens que a gente também já falou, e seus filhos também, Malom e Quilion. Posso falar uma coisa? Eu ia dar boas-vindas aqui para Rose, que entrou. Seja bem-vinda, irmã Rose, a paz do Senhor. Fernanda, a paz do Senhor Jesus. Ó, a irmã Luciana colocou forte, ô glória, isso aí. Vamos juntas aí, estamos falando sobre o panorama bíblico do livro de Ruth, tá bom? Para quem entrou agora, vai. A falta momentânea de provisão na terra que você está faz você enxergar a provisão onde não existe. Meu Deus, olha isso aí, anota Toma isso aí. cuidado com isso. A falta de provisão aonde você está faz você cria uma pressão na tua vida que faz você enxergar a comida onde não tem. Então toma muito cuidado. Sabe qual é o pior? A família acaba pagando também o preço junto, tá? Então ele pagou o preço também com a sua própria família, tá? Sua própria família também pagou um preço alto por conta disso, tá bom? Então cuidado, gente, cuidado. Pede discernimento a Deus, ora a Deus, mas às vezes a gente enxerga a provisão aonde Deus falou: não vai para lá.
Então, como o Fábio disse aqui, o problema é que ele arrastou aí, que ele levou a sua família para lá. E o problema disso é que quem tem filhos, a gente ainda não tem, mas vamos ter, Deus assim permitindo. O problema é que quem tem filhos, você sabe exatamente que os filhos, eles reproduzem as ações dos seus pais. Então, se ele levou a sua família para longe dos ensinamentos de Deus, o que vai acontecer? Os seus filhos agora vão começar a reproduzir a mesma ensinamento. Ou seja, vão se afastar de Deus. E aí a gente vê isso de forma clara no texto. A gente vê que os filhos deles se casaram com mulheres daquele povo. Então o que estava acontecendo? Desobedecendo Deus. Desobedecendo as leis de Deus, como o Fábio colocou lá no início. Por isso é importante a gente fazer esse panorama bíblico, colocar ali, trazer ali Gênesis, Deuteronômio. Por quê? Porque Deus deu uma ordem. Não era para casar com mulheres daquele povo. Não era. Já era um povo ali que eles já estavam desobedecendo a Deus, que já vinha em pecado, já era inimigo, gente. Eles serviam a outros deuses. Então aqui, o que aconteceu? Os filhos deles, mesmo conhecendo a Deus, desobedeceram e casaram com mulheres daquele povo. E uma coisa interessante aqui é o seguinte: quando os problemas surgem na nossa vida, nós podemos fazer 3 coisas, gente. Suportar o problema, tá bom? Fugir do problema. Meu Deus. Ou usar o problema a nosso favor. Vou repetir. 3 opções você tem. Você pode suportar, pode fugir, ou pode se reinventar no meio do problema. A pergunta que eu faço para a sua vida nessa live aqui é a seguinte: qual é a decisão que você tem tomado quando o problema surge? Entendeu? Ele foi fugir do problema, arrumou problema. Tá bom? Se ele suportasse lá, talvez ele não conseguiria também, da forma que ele estava achando, resistir à fome. Só que em meio a isso tudo, Deus sempre dá uma válvula de escape. Aleluia. Deus sempre tem uma porta de escape, irmão. Para quem serve a Deus, Deus sempre tem uma porta de escape. Então, fazer do problema uma solução é uma estratégia que Deus pode dar para quem hoje precisa de uma resposta dele. Ô, glória! Olha aí, ó, a irmã Rose até colocou aqui, ó, não adianta ir aonde tem pão, mas não tem paz, tem morte. Verdade. Então, cuidado boa aí, frase, tá? Boa. Forte, hein? Muito forte. Glória a Deus. Tem gente aqui que já tá recebendo. Então, gente, o que aconteceu? Com isso, os filhos agora se casaram com mulheres daquele povo e desobedeceram às leis de Deus. E o que aconteceu por conta dessa desobediência? Morte espiritual. E no caso deles ali também foi morte física. Por quê? Porque além de Elimeleque, que foi o marido de Noemi, morrer, os filhos também, a gente vai ver ali, que eles também vieram a falecer. Os 2 também vieram a morrer. Então também houve morte física. Então cuidado para você não arrastar a sua casa, sua família para padrões e comportamentos do mundo. Aquilo que desagrada a Deus, aquilo que não combina. Fernanda escreveu aqui, ó. Temos que tomar cuidado para não sair da casa do pão, Belém, para ir para um lugar que tem uma falsa sensação de segurança. É verdade. Moabe, como a gente explicou lá no início, é uma falsa sensação de segurança. Isso aí. Quer falar alguma coisa? Posso continuar? Não, vamos lá. Então vamos lá. A história agora se desenrola e a gente vai ver agora Noemi e suas 2 noras ficaram viúvas. Como eu disse, morreu. Os homens, né? Morreu o marido, morreu os 2 filhos. E como elas se casaram com mulheres estrangeiras ali de outras terras, agora a gente vê Noemi e suas 2 noras viúvas. Que cenário triste, gente. Então, pare e pensa, imagina a situação, né? Ela agora está numa terra estrangeira, numa terra que ela não conhece, com 2 meninas ali para poder ajudar. Imagina a situação. E naquela época, gente, uma mulher, antigamente, ela era totalmente dependente do homem. Não é igual hoje, que a mulher trabalha, ela ainda consegue ainda. Não. A mulher que era uma viúva naquela época, principalmente quando ela não tinha filhos, porque os seus filhos ajudavam a sustentar. Então, o marido morreu, os filhos de sexo masculino, os filhos homens, ajudavam a mãe na parte de sustento da sua casa, do seu lar, no alimento. Então, agora ela não tinha nem os filhos, nem o marido. E para a sociedade naquela época, uma mulher era vista como fracassada, era um sinal de humilhação, de vergonha. Mas Noemi aqui, mesmo no cenário de crise, um cenário de desespero, um cenário de morte, ela tomou uma decisão certa. Noemi agora ela ouve falar que Deus visitou Belém. E que lá em Belém, agora na terra que ela era, a terra prometida, tem pão lá, tem fartura lá. E o que Noemi faz?
Noemi decide voltar para lá. Versículo 7 fala exatamente isso. Ela saiu do lugar onde ela estava, que era Moabe, e ela, juntamente com suas duas noras, começou agora a caminhar em direção a Belém. Perceba, ela agora pede para suas duas noras, se despede delas. Voltem para suas casas, meninas. Por quê? Porque eu não tenho nada para oferecer. Nem se eu tiver filho novamente, vocês não vão esperar o filho agora crescer, gerar no meu ventre para vocês casarem novamente. Então, vão para suas mães, tentem a vida novamente, se casem novamente. E Noemi agora tenta despedir as suas duas noras. Uma se chamava Orfa e a outra se chamava Ruth, que é o texto do livro. Por isso que eu falei que transita esse livro aí em 3 personagens, tá? E aí o que acontece aqui? A gente vê no versículo 13 que ela disse assim, ó: a mão do Senhor descarregou contra mim. Ela falando, Noemi falando para as suas noras, a mão do Senhor descarregou contra mim. Então perceba, Noemi, por mais que desejasse voltar agora para a terra dela, para o lugar na qual ela não deveria ter saído, ela estava cheia de amargura, porque ela perdeu os filhos, ela perdeu o esposo, e ela culpou agora a Deus pelos erros que ela mesma e o seu marido cometeram, porque eles que desobedeceram, eles que saíram da terra que não era para sair. E aqui eu já paro e faço uma aplicação para a gente. Assim como ela, somos nós. Sujeito a falha, muitas das vezes a gente culpa todo mundo, já percebeu? Às vezes a gente está com um problema, está tão atordoado que a gente começa a culpar o esposo, o filho, os pais, até mesmo a Deus, por erro que a gente comete. Então, muitas das vezes o cenário que vivemos é fruto de uma má plantação nossa. E por isso colhemos dor. Então, tudo que Noemi estava vivendo, esse cenário aí, na verdade é fruto daquilo que ela plantou, de uma decisão errada lá atrás, que ela falou lá, decidiu fazer com seu esposo. Quer falar alguma coisa? Não, vamos lá. Então vamos lá, a história agora avança, tá? Ruth, capítulo 1, do versículo 8 ao 14, diz agora que Orfa, uma das suas noras, não, Noemi, não vou com você, vou para casa dos meus pais, beija ali Noemi, se despede. Só que Ruth, a sua outra nora, não faz isso. Versículo 14 diz que Ruth se apegou a ela. Eu acho linda essa parte, gente. Olha aí o amor, o carinho de uma nora e uma sogra. E aqui é uma das declarações mais lindas na Bíblia. E algumas pessoas até utilizam esse versículo, talvez de forma até equivocada, em convite de casamento, relatando aí o amor entre um homem e uma mulher. Tem canções, inclusive, falando sobre esse versículo, mas, na verdade, aqui, a declaração de amor é entre uma nora e uma sogra. Não de amor, como eu posso dizer, conjugal, não é nada disso, não. Em nome de Jesus, é um amor puro, verdadeiro, de cuidado, de zelo, por uma pessoa que é mais idosa, como se fosse uma mãe mesmo, tá? E aí é o versículo-chave que norteia esse livro. Vou ler aqui para vocês. Capítulo 1, versículo 16 e 17, que diz assim: disse, porém, Ruth, não me instes para que te abandone e deixa de te seguir, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e eu ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Eu até me emociono, porque você vê um amor sincero, você vê um amor puro. Não vou te abandonar, não vou. Para onde você for, eu vou. O seu povo agora vai ser meu povo, o seu Deus vai ser meu Deus. Só se a morte quiser, a gente ali vai se separar. Então, assim, aqui eu percebo que Noemi, independente das tragédias, aqui ela era uma mulher temente a Deus, era uma mulher temente ao Senhor, porque mesmo em terra estrangeira, ela se manteve fiel a Deus. E ela ensinou ali as suas noras, gente. Suas noras eram moabitas, suas noras elas serviam a outros deuses. E ela ensinou ali o amor de Deus, o amor de Israel, o amor de Yahvé, o amor que elas tinham ao Deus de Israel. E por conta disso, Ruth, vivendo o amor de sua sogra, ela teve generosidade, ela renunciou, gente, é lindo demais, ela renunciou à sua vida, ela podia ter voltado para sua família, para os seus pais, mas não, Ruth, ela renunciou os seus pais, ela renunciou os seus deuses, ela renunciou o seu povo, e ela foi cuidar
de Noemi. Ela foi cuidar da sua sogra. A gente não sabe qual a idade dela aqui, mas você sabe que é difícil, gente. Eu agora, nos últimos meses, cuidamos da minha sogra aí. Minha sogra estava com 75 anos, não é isso? 75 anos e requer alguns cuidados especiais. Então, assim, isso é amor. Amor, ele é provado não só em palavras, mas em atitudes, e a gente vai ver isso no final, tá? Tanto que agora, sua nora Ruth, pelo seu exemplo de mulher, serva de Deus, como eu disse aqui, conheceu o Deus de Israel através das atitudes da sua própria sogra, a ponto, né, como eu disse, de negar sua vida, seu país, sua pátria e servir não só a Noemi, sua sogra, mas também ao Deus de Noemi, tá? Quer falar alguma coisa, amor? Não, vamos lá. Então, continuando a história aqui, ô Glória, Rose colocando aqui, já ouvi de vocês que Deus une propósitos, exatamente, que coisa linda. Eu me emociono, gente, eu gosto muito do livro de Ruth. E continuando a história aqui, da terra de Moabe para Belém, são cerca aí de 80 quilômetros, gente, 80 quilômetros caminhando a pé, é coisa demais, é muito, não tinha carro igual a gente tem hoje, não tem ônibus, não tem condução. No máximo aí quem tinha um camelo aí, né, podia andar de camelo, mas são 80 quilômetros, então é um caminho bem distante e para duas mulheres sozinhas naquele tempo também era perigoso, mas Deus faz assim, gente, aqui eu já paro e faço uma aplicação para minha vida e para tua vida. O que, Karine? Deus coloca pessoas na nossa caminhada que você olha e diz assim, mas ele... Isso. Mas ela, Senhor, mas ela tá pior do que eu, ela tá abatida, ela tá sofrendo, ela parece estar numa situação pior do que a sua, não é verdade? Deus coloca esse tipo de gente com a gente e a gente não entende. Por quê? Não era só Noemi que perdeu os seus 2 filhos e o seu marido. Ruth também tinha perdido o seu marido. Ruth também tinha saído ali do seu ambiente, negado ali, não quero mais ficar aqui no meu povo, na minha pátria, não, vou com você. Então, às vezes, Deus coloca uma pessoa que também está sofrendo, e às vezes a situação da pessoa parece até pior do que a nossa, né? Aí você fala, meu Deus, por quê? E Deus está falando para alguém aqui, uma palavra bem simples aqui, é para vocês caminharem juntos. É porque uma vai ajudar a outra, um vai ajudar o outro, como Rose colocou aí, eu e meu marido, a gente fala, Deus não une pessoas, une propósitos, existe um propósito. Essa pessoa que Deus colocou do teu lado aí, ei, não despreza as pessoas que estão ao seu lado, Deus colocou e tem um propósito. Irmã Luciana colocou aqui, mamãe está assistindo, orem por ela, está com Covid. Ô, Glória, vamos estar orando sim, irmã Luciana, no final da live. Coloca o nome dela aqui pra gente poder orar, tá bom? Pela sua mãe. Glória a Deus, feliz dela estar assistindo também. Então, gente, não despreze quem tá no seu lado, não. Às vezes você olha e não dá nada por essa pessoa. Às vezes essa pessoa tá numa situação pior do que a sua, tá bom? Então, o que acontece agora? A gente vê aqui que passando alguns dias, elas caminhando juntas aí, elas chegam agora a Belém, chegam ao seu destino. E aqui eu paro e já faço outra aplicação. Por quê? Porque ela chega no lugar que ela precisava chegar, que é a terra, a casa do pão. Belém significa a casa do pão. E lá, quando a gente chega no lugar da promessa, quando a gente chega no lugar que Deus falou que a gente ia chegar, a gente chega feliz, né? A gente acha que tudo vai acontecer nesse lugar, que vai ser só bênção, vai ser só louvor, só adoração. A gente acha que a gente vai ser abençoado de imediato. Só que no versículo 19 e 21 não foi isso que aconteceu. Eu vou ler só para você entender. Olha o que está dizendo. Versículo 19 e 21. Assim, pois, foram ambas, até que chegaram em Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade comoveu por causa delas e diziam, não é esta Noemi? Porém, ela dizia, não me chames de Noemi, me chamai de Mara. Lembra que a gente falou que ela ia mudar? Irmã Ruth, ô Glória, irmã Ruth entrou aí na live. Estamos falando de você, irmã Ruth. Estamos falando do panorama bíblico do livro de Ruth. Tá memória de aniversário de Ruth hoje, eu acho. É mesmo? É hoje, Ruth, seu aniversário? É o aniversário dela. Meu Deus, se for, a gente vai cantar parabéns nessa live aqui, ó. Estamos falando sobre o panorama bíblico de Ruth. A Ruth entra na live aqui, se for aniversário dela. Se for, tá, eu posso estar enganado, mas eu acho que Deus. alguma coisa sobre isso. Mas vamos lá. Vamos lá. Eu posso estar enganado, tá, gente? E aí, o que acontece? Ela falou, não me chama mais de Noemi não, me chama de Mara, porque grande amargura tem me dado Todo-Poderoso. Mais uma vez, gente, ela culpando a Deus aí pelos problemas que ela mesma fez, por conta de uma má
vontade dela, né? Tipo, que ela não obedeceu a Deus, não foi obediente. Então, ela botou aqui no versículo 19 e 21, cheia, parti e vazia, o Senhor me fez tornar. Gente, ela não estava retornando vazia. Ruth estava com ela ali, né? Então, por que me instes? Porque me chamas de Noemi. Como eu disse, Noemi significa companheira, agradável, amiga. Não é essa dela não, então eu confundi. E o Senhor testifica contra mim, o Todo-Poderoso me tem feito mal, tá? Então, olha aí, gente, ela agora estava falando que o Senhor tinha feito mal. E sabe o que eu aprendo aqui? Eu já paro para fazer uma aplicação. O problema não é o lugar, porque elas estavam agora no lugar certo. O problema é a gente no lugar. O problema é como a gente reage no lugar. Noemi, ela poderia continuar sendo o que o seu nome diz, doce, agradável, amiga, mas ela pisou em Belém. Em vez de ela deixar tudo que aconteceu lá em Moabe, não. Ela continuou trazendo as suas tristezas, a bagagem que ela trouxe foi a amargura, a bagagem que ela trouxe daquele país lá foi enxergando somente as perdas, as decepções e trazendo consigo bagagens aí dessa terra estrangeira. E ela mudou até o seu próprio nome, gente. Ela, gente, não me chama mais de Noemi, não. A Bíblia fala que a cidade toda se comoveu com ela, com a história dela. E ali tá falando de amor, mas ela não conseguia enxergar esse amor que as pessoas estavam dando para ela. Me chama de amarga agora. Então, assim, olha só como que quando você vai para um lugar, o Fábio tem até uma frase que fala sobre isso, né? Quando você vai para um lugar, o problema tá o que você traz desse lugar. As bagagens que você traz, como é que você fala? Na verdade, gente, o que acontece? Eu preciso falar para vocês que algumas pessoas têm absorvido na sua vida o que ocorre com ela em certos ambientes, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para que você não absorva em si própria ou em si próprio algo que esse ambiente propõe para você. Porque o que acontece? Você fica amargurado e você acaba até rotulando em si próprio um nome que não cabe a você, tá? Então tome muito cuidado, tá bom? Você pode estar num ambiente, o problema não é o ambiente, é o que você carrega consigo de uma terra que era para você fazer a diferença nessa mesma terra. Então, muito cuidado com isso. Tem gente absorvendo, tá, de ambiente, de pessoas, né? Tem até um nome isso na psicologia, agora você me perdoe, mas me falhou a memória, né? A pessoa está num ambiente que aquilo que está em volta dela faz uma pressão tão grande que ela absorve aquilo ali e passa a ter o comportamento do próprio ambiente. Então, tome muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. E você passar a ser uma coisa que Deus falou que você não é. Tá? Porque tem muita gente deixando o ambiente dominar ela, mas não tá dominando o ambiente. Deus nos chamou para se dominar, para ajudar aqui, tá bom? Para você influenciar, para você curar, para você sarar pessoas e não fazer o ambiente escravo, tá bom? De você. Tem muita gente assim, fazendo o ambiente escravo. Tá? Versículo 22 continua e diz assim: assim Noemi voltou e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Então perceba um detalhe aqui interessante: elas chegaram exatamente no momento da cega das cevadas. Lembra que tinha fome na terra? Não tinha alimento, faltava pão, e elas chegaram agora no momento que a colheita estava pronta para ser colhida. Então, já existia alimento na terra, a seca havia terminado, os campos agora estavam floridos, produtivos. Estudiosos dizem que foi aproximadamente nos meses de abril e maio que isso acontece lá na Palestina. Então, a verdade é que elas chegaram e as próximas semanas ali já seriam semanas de colheita de trigo. Então, aqui entra no capítulo 2. Tudo isso que eu falei, olha só, no capítulo 1 narra tudo isso, gente. E no capítulo 2 desse livro, Ruth, a nora de Noemi, agora não esperou. Ela não dependeu da sogra, ela não ficou esperando algo de bom acontecer na terra que ela chegou. Ela foi lá, tomou a iniciativa, ela foi trabalhar no campo, ela foi buscar um meio de suprir a sua necessidade, principalmente a necessidade da sua sogra. E o que eu acho mais bonito, porque no livro de Deuteronômio 24, versículo 17 ao versículo 22, se quiser abrir aí, amor, pra gente poder ler e explicar, só para você entender o contexto histórico aqui, Ruth, ela sabia que ela podia ir para o campo, ela sabia que ela podia trabalhar no campo, que ela podia arregaçar as mangas e trabalhar
Porque a Bíblia dava respaldo para isso, elas eram viúvas, então a sua sogra tinha direito a ir lá para o campo e colher. O Fábio vai ler ali por quê? Achou aí? Deuteronômio 24, 17 e 25. Diz assim, olha só. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Lembra-te, de que foste escravo no Egito e que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordeno que faças isto. Quando no teu campo cegares a messe e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das suas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher do fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Lembrar-te-ás do que foste escravo na terra do Egito, para que te ordeno que faças isso. Gente, eu não sei vocês, mas só dele ler eu já me emociono. A palavra de Deus é linda, né? O cuidado que Deus tem com cada um. Então, você imagina, aqui existiam pessoas que eram ricas, que tinham campos, onde eles tinham ali as suas colheitas. E a Bíblia deixa bem claro, lá no livro de Deuteronômio, Deus falou, ó, na hora que você for sacudir a azeitona lá, ó, caiu, você não é para sacudir de novo até cair tudo, não. Você vai deixar lá na árvore. Para quem? Pro pobre, pro estrangeiro, pra viúva, pros órfãos, para eles terem direito a comerem isso. A mesma coisa a espiga. Se passou, deixa lá. Então, gente, isso era algo permitido. E Ruth, ela aprendeu isso com Noemi. Porque quem ia contar? Quem ia contar? Quem ia falar das leis de Deus? Quem ia falar do que aconteceu lá na trajetória do povo? Então, quando você vê aí, ó, fala ali do povo de Israel saindo do Egito, lembrando que eles foram escravos, que eles sofreram isso também. Então, Noemi ensinou isso, tanto que Ruth, você vê ela logo no início do capítulo 2, arregaçando as mangas, indo para o campo trabalhar, indo catar lá as espigas, as sobras do campo agrícola do israelita. E até hoje, gente, é assim em Israel. Até hoje, eu acho isso lindo. Tá lá, se você passar em algum terreno, tiver alguma fruta lá, você pode pegar. Eu como estrangeira, você como estrangeira, você tem direito lá a pegar, tá bom? Não é roubo não, tá? É para isso mesmo, eles deixam lá para isso. Então assim, Ruth aqui não se importou com a classificação imposta para a sociedade, se ela era pobre, se ela era estrangeira, se ela era viúva, não. Ela foi buscar de forma a alimentar ela, de forma a alimentar a sua sogra como ela prometeu. Embora fosse um trabalho cansativo, gente, na maioria das vezes quem fazia esse tipo de trabalho é o homem, mas não, ela foi lá e fez. E isso foi um teste para o caráter dela. Porque lembra das palavras que ela liberou para a sogra dela? Para onde tu fores, eu vou, teu Deus é meu Deus. Então, agora, Ruth estava demonstrando, não só com palavras, porque amar com palavras é fácil. Eu te amo, amor. Amar com palavras é fácil. A questão aqui é você assumir, não só por palavras, mas por obras, por gestos, por ações. E Ruth aqui, ela arregaçou e foi trabalhar pela sua sogra, tá? Então, eu vou encurtar aqui a história aqui. Eu te aconselho a ler o livro de Ruth. Gente, é muito pequeno, como o Fábio colocou. 4 capítulos, 85 versículos. Você lê aí em menos de 1 hora, tá bom? E é muito aprendizado. E praticamente a história relata esses 3 personagens. E agora a gente vai entrar no último personagem, né? Noemi, Ruth e agora Boaz. Então, só para você entender, havia um parente rico, tá? Rico, de Elimeleque. Quem foi Elimeleque? Marido de Noemi. Lá no início a gente falou sobre isso. Então, na lei também, tá aqui na Bíblia, o falecido de Noemi, Elimeleque, ele tem alguns direitos. Toda pessoa que morre e você tem algum parente próximo, você tem alguns direitos. Então, aqui, Boaz aparece na história sendo um parente próximo de Elimeleque. E Ruth, gente, Ruth, como ela desejou agora ser uma segadora, ou seja, trabalhar no campo, ela foi, e eu acho linda essa palavra, a Bíblia diz por casualidade. Só que a gente sabe que não existe casualidade, a gente sabe que existe um Deus que é justo, que é santo, que é verdadeiro, que nada é por acaso, que tem o domínio, o controle de todas as coisas. E Ruth entrou logo aonde? No campo que pertencia a Boaz. E ela nem sabia que Boaz era um parente próximo de Elimeleque. Noemi nem sabia que Boaz estava lá, que Boaz tinha condições. Não sabia, gente. E Boaz, agora, vendo ali Ruth,
não se familiarizou com o seu rostinho. E o que ele fez? Ele foi perguntar, gente, quem é essa menina aqui na região? Quem é essa menina nova na região? E aí, ele ouviu. Uma paquerada. Ele ouviu tudo que os seus empregados falou a respeito dela, toda a história, porque a sua história sempre chega antes, gente. Sua história sempre vai chegar antes de você. Então, ele ouviu toda a história de como Ruth tratou sua sogra Noemi, como ela havia largado tudo, largado seus pais, sua terra, para agora servir ao Deus de Israel, para servir a sua sogra. E Boaz atentou para isso tudo que ouviu e começou agora a ajudar Ruth. Ele começou agora a ajudar Ruth, pedindo que ela não fosse colher em outro campo, porque ela podia colher em outro campo. Ele pediu agora para os seus empregados para que deixasse cair propositalmente, olha, não, deixa cair um pouquinho a mais aí, deixa cair, mas não tem problema não, para ela levar comida para sua sogra, inclusive para ela levar para casa, tá bom? E aí o que acontece? Ele ainda virou para Ruth e falou assim, olha, se junte com as minhas servas, ou seja, com as mulheres que trabalhavam na casa dele, oferecendo proteção, porque as mulheres que trabalhavam na casa desses segadores, vamos dizer assim, elas tinham proteção, tinham cuidado, tinham amparo, tá? Como se fosse aí uma CLT, tinham uma série de benefícios, vamos dizer assim. E Ruth, alegre, voltou para casa e contou tudo para Noemi, tudo para sua sogra. E Noemi agora, com o coração alegre, feliz, festivo, falou, Boaz é um parente próximo. Ruth, eu fico imaginando Ruth, mas que é isso? O que é um parente próximo? É o resgatador, é o remidor. Não sei se Fábio vai querer falar sobre isso, mas eu acho isso lindo. Porque remidor, gente, é encontrado na lei mosaica como um parente que tinha a obrigação de cuidar dos membros da família após a morte, de saldar as dívidas, de alimentar, até mesmo vingar o sangue do falecido, se fosse o caso. Então aqui Elimeleque aqui apareceu na história, que a história se desenrola, aí Noemi agora começa a ajudar Ruth, aconselhando de como ela deveria se portar, né, explicando ali toda a tradição dos judeus, de como uma mulher judia se portava, e aí Noemi ensina Ruth, Ruth obedece, Boaz agora procura os seus direitos para ser o futuro remidor oficial dessa família aí. Por isso, Boaz agora se casa com Ruth, ele gera aí um filho, dando aí alegria para Noemi. Tanto que tem uma expressão, eu acho importante falar dessa expressão, como é um estudo aqui, fala que Ruth para Noemi foi melhor que o amor de 7 filhos. Você vai ver no texto essa expressão, lá no capítulo 4, falando sobre isso. Por que essa expressão? O que significa isso? A multidão, as pessoas à sua volta, os seus vizinhos, falava que Ruth foi para Noemi melhor do que o amor de 7 filhos. É um texto que estudiosos citam aqui como uma relevante expressão. Isso é uma força de expressão. Naquela época ali, o valor para um filho homem era considerado muito maior, gente, do que o filho do que uma mulher. Então, você ter um filho homem era um sinal ali de, uau, você tem uma família próspera, você tem uma família abençoada. Então, 7 filhos homens, você tem a família perfeita. É mais ou menos isso. Então, um filho homem, naquela época, para eles, era melhor do que uma filha mulher. E ali Noemi perdeu seus 2 filhos homens e agora ela tinha do lado uma mulher do lado dela. E aí a expressão foi dito que para Noemi, Ruth foi melhor do que 7 filhos homens, tá? Então, a ambição ali dos casamentos era uma prole masculina numerosa. Então, a expressão de 7 filhos aqui era para definir a família perfeita, como eu disse. Só que as pessoas aqui estavam expressando para Noemi que ela teve a sorte grande, que Ruth era melhor do que esses 7 filhos homens. É assim que Deus faz na nossa vida, né, gente? Ele abre uma porta onde não tem, ele muda o cenário, ele pega o improvável e transforma no possível, ele faz da morte vida, e foi o que aconteceu na história de Ruth aí, quando o cenário parecia desfavorável, quando nada mais poderia acontecer. A gente vê aí uma história triste, onde ela Noemi perdeu seu esposo, seus filhos, Ruth saiu de tudo, mas olha o que aconteceu. Forte, né? Então, a gente vê a história quando Noemi perdeu seu marido e filhos, Deus deu para ela Ruth. Quando ela pensou num resgatador, Deus deu para ela Boaz. Ruth se casou com Boaz, agora nasce um neto, um filho para Noemi, Obed. Seu neto agora ele vai ser um consolador na velhice agora de Noemi.
Noemi agora voltou a ter família, porque Deus faz assim. Noemi voltou agora a ser amada. Noemi tinha um lugar de honra. E Boaz aqui aponta para Cristo, tá? Então, só para você entender, Boaz aqui é uma figura, tipifica o Cristo, é o nosso resgatador, o nosso remidor. E Ruth, a moabita, trazendo pra gente aqui, ela é uma mulher estrangeira, como se fosse a gente, um povo gentil, entendeu? Que nós reconhecemos a Cristo, ou seja, nós somos a sua noiva. Noemi tipifica Israel. Então, Noemi, judia, tipifica Israel. Nós, Ruth, gentia, tipifica a noiva de Cristo, aqueles que foram alcançados através do povo de Israel, porque a salvação só chegou a gente por conta desse povo escolhido. E Boaz aqui tipifica Cristo, nosso resgatador. Que coisa linda. E aqui eu encerro o nosso panorama bíblico de hoje, dizendo aí no versículo 21, que Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, e Davi, como vocês sabem, Ruth aí foi bisavó do rei Davi. Ruth entrou para linhagem, para a família de Jesus. Olha que coisa linda. Então, aquele gap, aquela lacuna que a gente falou lá no início, lá, teve agora preenchida, porque trata exatamente também da genealogia do rei Davi e de Jesus. É isso. Quer falar mais alguma coisa? Não, bênção pura. Vamos lá. Quem gostou dessa live, diga glória a Deus. Quer falar? Não pode falar. Outra lá a gente fala. A gente fala. Gente, é isso, aqui a gente termina o nosso panorama bíblico. Viu como é que foi bem rapidinho? 4 capítulos do livro de Ruth. Espero que você tenha gostado. Fala comigo aí se você aprendeu, se você recebeu, tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração aqui pra gente poder terminar. O nome da mãezinha é Lucilene, tá bom, Luciana? Vamos orar agora pela sua mãe, Lucilene, tá bom? Mais alguém com um pedido de oração, gente? Agora toda a live a gente vai fazer essa oração aqui, tá? Se tem alguém agora com pedido de oração, nós queremos abençoar também, edificar. Amém, glória a Deus. Obrigada, irmã Tereza, irmã Luciana. Ô, glória! Feliz pela presença de cada um de vocês aqui. Irmã Ruth, irmã Esther, irmã Tereza, irmã Luciana, irmã Kelly, irmã Leide, irmã Rose, Fernanda, Roseli, irmã Bárbara, irmã Sônia, Lucilene que está aí com a gente, Fernando, muito obrigada a todos pelo carinho, pela presença. Lá, conversão do esposo Tiago, vamos estar orando. Tá. Então vamos lá, gente, tem mais algum pedido? Nós temos aqui o pedido da Lucilene, tá? Da mãezinha Lucilene. Quer anotar, amor? Vou pegar o papelzinho aqui para você anotar. O esposo Tiago, tá? Ô, glória, irmã Sônia, amei. Muito gostoso ver vocês ensinando. Amém. Toda honra e toda glória ao Senhor. Sim, bem simples, tá, gente? Bem simples. A gente não ganha nada para isso. Na verdade, a gente ganha conhecimento, né? Que a gente acaba mergulhando mais, né? Entrando mais. Eu ia falar sobre a lei do levirato. Depois, outro dia, eu dou uma pincelada sobre isso, que tá em Deuteronômio 25, né? Se o homem da casa morresse, um parente mais próximo, no caso o cunhado, podia se casar com a viúva, desde que ele fosse solteiro, né, para poder perpetuar a linhagem, né. O judeu tem muito isso, perpetuar a linhagem. Quanto mais for perpétua a sua linhagem, tiver filhos, para eles é mais sinônimo de prosperidade e fidelidade. Mas vamos lá, vamos colocar aí Lucilene, dona Lucilene, né? Isso. E a conversão do esposo Tiago. Lucilene, saúde. Tiver mais alguém, gente, que tiver algum pedido aqui, coloca aqui, esse é o momento, nós vamos estar orando, entregando a Deus, encerrando essa live também. Quero te agradecer pelo seu tempo, tá bom? A irmã Bárbara tá colocando aqui, ó. Beth, né? Oração pela tia que está com câncer. Beth, o nome dela. A irmã Sônia falou que tá precisando ouvir tudo de novo para poder anotar. Meu Deus, vai ficar salvo, irmã Sônia, vamos salvar. Muito simples hoje, gente. É muito rápido, né? O texto é bem rápido. Então vamos orar, amor? Vamos orar. Vamos lá. Você que está conosco aí, ore conosco, tá bom? Senhor, nós te agradecemos mais uma vez e louvamos o teu santo e poderoso nome, porque o Senhor se faz presente em nosso meio. E nós, nesse momento, Pai, nós lhe pedimos que o Senhor venha alcançar esses pedidos de oração nessa manhã. O Senhor é Deus de perto, o Senhor é Deus de longe, o Senhor é aquele que pode todas as coisas. E te pedimos, em primeiro lugar, pela dona Lucilene, Senhor,
Mãe da tua serva Luciana, do Zé, Senhor da glória, também do meu amigo pastor Luiz Cláudio, servo de Deus. Senhor da glória, toma a tua filha nas suas mãos, ela está com Covid. Meu Pai, eu te peço, do alto da cabeça à planta dos pés, toca na tua filha, expulsa todo mal, todo incômodo na respiração, toda dor no corpo, tudo aquilo, ó Pai, que é sintoma, Senhor, da Covid-19, meu Pai. Em nome de Jesus de Nazaré, toca no pulmão, guarda ela, Senhor. Tu tens grandes obras a realizar em favor da tua filha ainda. Em nome de Jesus, cura ela, Pai, que a família venha receber boas notícias, Senhor, agora por esses dias ainda. Também toma, meu Pai, o Tiago, Senhor, esposo da irmã Luciana. Ó Deus Todo-Poderoso, a conversão do teu filho, ó Pai. Nós sabemos que não é por força, tampouco por violência, Senhor da glória. É o teu Espírito que convence do pecado, justiça, juízo. Então eu te peço, visita ele da mesma forma que o Senhor me visitou há 12, 13 anos atrás, onde alguém, ó Pai, meu amigo Bruno, pregava para mim, ó Deus, eu ali, Senhor, agora ouvindo, Senhor, agora ele falar de ti, meu Pai, numa situação complexa, numa situação complicada, num tempo de perdas, num tempo de mergulho no fundo do poço, e o Senhor me resgatou, fez questão de me resgatar, meu Pai, mesmo eu sendo falho, pecador e fraco. Pai, obrigado, Senhor, por o que o Senhor fez na minha vida, e obrigado por aquilo que o Senhor vai fazer na vida do Tiago também, ó Pai. Toma ele nas suas mãos, toma a sua esposa também. Ó Deus Todo-Poderoso, eu te peço, ajuda a tua filha a ter sabedoria, a tua filha, meu Pai, a ter, Senhor, agora equilíbrio, Senhor, para que ela possa, com seu testemunho, ganhá-lo para o teu reino. Também toma ali, ó Senhor, agora a dona Beth nas suas mãos, tia da tua filha Bárbara, meu Pai, ela está com câncer. Que sofrimento, que doença difícil, que doença complicada, que mal é o mal, Senhor da glória, que tem assolado durante séculos, ó Pai, a humanidade. Eu te peço nessa manhã que o Senhor toque também na tua filha, Senhor da glória. Não sei aonde é o câncer, se é câncer de mama, não sei se é, mas o Senhor é Deus que sabe todas as coisas. Te pedimos aqui nessa manhã, alcança a dona Beth, Senhor da glória, faz milagre, Senhor, seja feita a tua vontade, Senhor da glória. O Senhor é Deus que é curador, que é aquele que pode curar, meu Pai. Abençoa a tua filha, no nome santo de Jesus. Tem mais 3 pedidos aqui. Amém. Conversão do Marcos, para o aniversário do Carlos Alberto e também pelo esposo da Esther, que está com Covid. Meu Deus, da Esther Baleixo? Isso. Meu Deus, o pastor Zé? Isso. Toma o pastor Zé Carlos nas suas mãos, me manda todo dia os estudos bíblicos, Senhor. Meu Deus. Toma o pastor José Carlos nas suas mãos, José Carlos de Baleixo. Toma teu filho, Senhor da glória, joga por terra todo o mal na vida dele, alcança o teu servo. Senhor da glória, tira, como eu pedi pela tua filha anteriormente, arranca toda a dor, todo o mal-estar, se estiver com febre, se estiver com algum tipo de coisa, meu Pai, arranca isso dele, porque o Senhor é Deus. O Senhor é o Senhor dos exércitos, ó Pai. O Senhor é um Deus, ó Pai, que cura, salva e liberta. Também toma, meu Deus Todo-Poderoso e Santo Carlos Alberto, Senhor da glória, que não é cristão. Alcança ele, abençoa a vida dele, aniversário dele, meu Pai. Prolonga, Senhor, os anos de vida, mas também, ó Pai, chama pelo nome para que ele possa fazer a tua obra. E também toma também o Marcos, Senhor da glória, esposo da irmã Fernanda, meu Pai, converte o teu filho. O Senhor é Deus, não é por falar, Senhor, mas pelo ouvir pela palavra de Deus que a conversão acontece. Então toma o Marcos também nas suas mãos. Todas essas pessoas, ó Pai, que foram acometidas por alguma coisa, porventura estão fora da tua presença. Abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus venha te abençoar na tarde, né? Da manhã e tarde desse dia, que você venha ter uma semana abençoada, tá bom? Vou falar aqui do livro do meu esposo e antes da gente finalizar, gente, não posso esquecer, amanhã, é hoje, né? De hoje para madrugada. É amanhã, né? No caso, amanhã, mas é hoje, tá? Eu não sei como é que é amanhã, mas é hoje. Eu me enrolo de uma madrugada. Quarta-feira, gente, a madrugada de quarta-feira começa meia-noite, tá? Então, de hoje para amanhã fica mais fácil para entender. De hoje para amanhã, 3 e 7 da madrugada. Vamos estar orando pelo nosso Brasil, vamos estar orando pela família. Então, toda de terça para quarta, na madrugada, às 3 e 7 da manhã. Kelly tá comigo aí, ô Glória! Vamos estar orando, ela podia orar hoje na live, né? Ela não é? Kelly, né? Eu também acho. É vaso, ela e o esposo dela são... Posso ouvir um amém? Congregam conosco lá, tá bom? São servos de Deus, obreiros da casa do Senhor.
Hoje, é hoje. Exatamente, hoje mesmo. Meu amigo Zé Luiz, bênção pura, um casal, assim que tu vê Deus neles, uma paz, transmitem uma paz muito grande. A gente é acelerado, a gente transmite paz, mas a gente é acelerado, né? Eles são bem equilibrados, né? Que eu tenho que escrever de vocês. 3 e 7 da manhã, isso mesmo, Boa, 3 e 7 da manhã, Kelly. Vamos lá, vamos Ó, orar. a Ruth concordou, a Ruth botou, eita glória. E também vai tá lá no rolo também, tá? 3 e 7 da manhã, vamos pra frente. Me ajuda lá. Aí, Isso ó, aí, a irmã Luciano Luciana também vai estar isso aí. presente, obrigada. Vamos orar, gente. A gente tá brincando aqui, mas a coisa é séria, É tá? sério, A oração é gente. coisa séria, tá? São coisas que a gente precisa fazer. Eu tenho um livro de oração, semana que vem, na próxima live, eu vou apresentar esse livro de oração aqui, do Warren Wiersbe. É muito bom, ele dá lições de oração, até no meu livro eu comento algumas coisas sobre oração. Vou pegar um pouquinho dele para poder dar um... Isso, tá bom? E oração, gente, até porque nós vamos falar primeiro Samuel, né, sobre Ana, logo no começo, então vamos falar um pouquinho sobre oração, como é essencial a oração, gente. A oração é uma coisa fora de série, tá bom? E outra coisa, eu tenho aprendido na minha vida espiritual, eu gostaria de orar mais do que eu oro. Mas eu falo para vocês uma coisa, a oração, eu faço aqui, hoje a oração, Deus me responde bem depois. Eu não sei se contigo, tem coisas comigo que Deus me responde na hora, mas Deus me responde depois. Para quê? Para eu continuar orando. Entendeu? Porque às vezes você ora e larga para lá. Aí não, Deus quer, tipo assim, orei hoje, continuo orando. Aí depois me responde, aí eu falo assim, poxa, aí quando acontece, eu falo assim, nossa, eu orei a Deus, isso aí é um mês passado, 2 meses atrás. Aí Deus dizendo, pois é, porque você tinha que ficar no foco orando sempre. Então oração tem que ser contínua, tá? Orar sem cessar. Então, é isso, gente. É oração pela live. Por enquanto está sendo pela live. Eu até baixei um aplicativo. Eu quero ver se eu faço esse teste aí desse aplicativo. Pra gente poder também colocar no aplicativo. Em vez de fazer na live, eu vou conseguir ver o rostinho de vocês. Todos vamos conseguir nos ouvir. E aí a gente vai fazer assim. Mas por enquanto vai ser pela live. Vai sempre entrar alguém comigo para poder me ajudar em oração, tá? Às 3 e 7 da manhã. Isso aí, irmã Sônia. Coloca o despertador mesmo. Igual a gente tá fazendo aqui, a gente vai fazer uma oração também pela madrugada, tá? A gente já fez aí nossa segunda oração, não é isso? Ou terceira, né? Tá, terceira. Já estamos na terceira, vamos para a quarta, tá? A gente precisa orar, tá, gente? Orar pela família, pelo nosso Brasil, tá? O Papai do Céu está voltando e a gente precisa se firmar aí, tá bom? Então, é uma forma da gente estar juntos aí buscando pela madrugada. E, por último, aí, vamos encerrar logo. Vamos livro do meu esposo, quem não tem, Fábio Alves, Reconstruindo em Tempos de Crise. Eu não me canso de dizer, porque isso aqui é bênção na minha vida, isso aqui é cumprimento de promessa, então toda honra e toda glória ao Senhor. Se você ainda não tem, irmã Tereza, cadê a irmã Tereza? Irmã Tereza tá aí, irmã Tereza agora adquiriu o nosso livro, a gente esteve juntas aí no final de semana, e ela já estava ansiosa aí, já começou a ler, obrigada pelo carinho. Tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Tem recebido muitos testemunhos do livro, para honra e glória do Senhor. Gente, é uma produção independente, tá bom? É uma editora que nós fizemos uma parceria, mas a gente vende na mão mesmo, onde a gente vai pregar, a gente divulga na internet, essas coisas todas, tá bom? Você que não tem ainda, nos procure, tá bom? Nós também temos outros livros também, bom? Procure a gente aí, chama no privado, Fábio, olha o livro que você tem aí, Fábio, Karine, a gente vai te mostrar aí, tá bom? E outra coisa, os nossos e-books também, tá? Vou estar colocando o link novamente lá nos nossos stories, tá? Nossos e-books aí, um preço bem simples, preço bem sucinto, para que todos possam ter acesso a um conteúdo bíblico de forma muito simples, que vai te ajudar bastante para a glória de Deus. A Luciana colocou aqui, eu tenho esse livro abençoado. Eu acho que quase todo mundo, ou se não todo mundo dessa live já tem esse livro. Irmã Ruth, irmã Esther, irmã Tereza, irmã Luciana, irmã Kelly, irmã Leide, Rose, Fernanda, Bárbara, Sônia. Eu quero agradecer a todas pelo carinho. Paz de Cristo, que Deus abençoe, que seja um excelente dia, para honra e glória do nome do Senhor. Amém? Até a próxima semana que vem, 1 Samuel, tá bom? Isso, Deus abençoe a todos, tá?